Fala aí, sobrinhada. Tia boa tá na área, hein? Hoje vamos falar de um assunto que encabula até mesmo grandes cientistas e atualmente, devido a uma descoberta, está explodindo também a cabeça de boa parte da população. Vamos falar de pirâmides. De antemão, sabemos que as pirâmides foram construídas para serem túmulos para os faraós e que junto ao rei eram enterrados também objetos valiosos de sua posse, como joias, móveis e até comidas e roupas, além de pinturas e estátuas, pois os egípcios acreditavam que isso os ajudaria na vida após a morte. O que nem a ciência explica é como uma engenharia tão complexa foi construída naqueles tempos antigos, sem tecnologia avançada como as que temos hoje. E, para confundir ainda mais a mente do povo, foi divulgado recentemente que abaixo das pirâmides de Gizé existem colunas imensas com profundidade de aproximadamente 2 quilômetros, que são primeiramente em forma de espiral e em seguida se acopla a uma misteriosa câmara. E após essa descoberta, muitos estão indo à loucura, tentando entender como isso e o que seria isso. Por ora, tudo que temos são suposições de todo tipo. Certeza mesmo, só teremos se escavarem o local. Mas será que os governantes do Egito irão permitir essas escavações? Eis a questão. E já que por enquanto não temos respostas, e sabe lá Deus se teremos algum dia, vamos às teorias. Alguns sugerem que o local pode estar relacionado às míticas salas de Amente, que são ditas nas tradições egípcias como um reino lendário embaixo da terra. Supõe ser isso porque nos textos herméticos é descrito exatamente como os arqueólogos acharam, abaixo das pirâmides e especialmente abaixo da grande pirâmide de Gizé. Vocês acharam que eles acharam essas colunas embaixo das pirâmides por coincidência, né? Eles provavelmente estavam procurando exatamente comprovações de se esse mito, de se essa história é verdade, porque de fato é uma história com um contexto muito valioso. Segundo contam os textos sobre essas salas de Amente, elas seriam um espaço interdimensional ou físico onde antigos mestres e guardiões do conhecimento residem. Eles são chamados de senhores de Amente e, segundo reza a lenda, eles seriam imortais e ainda estariam lá nas salas, preservando o conhecimento ancestral e aguardando a evolução da humanidade. Esse conceito é mencionado principalmente nas Tábuas de Esmeralda de Thoth, um texto hermético que fala sobre sabedoria ancestral e acesso a dimensões superiores. Ou seja, através desse super conhecimento, esses túneis seriam ainda um portal para outros universos paralelos ao nosso. Parece insano, mas os egípcios, os ocultistas, esotéricos, alquimistas, comumente acreditam nessa ideologia. Pelo sim, pelo não, também queria encontrar esse lugar da imortalidade. Outra suposição tem base na hipótese de que, na verdade, no passado antigo, o Egito fosse uma grande cidade que, por alguma catástrofe, acabou destruída e soterrada por toda aquela areia, deixando em evidência ou de pé apenas o pico de algumas construções que hoje conhecemos como pirâmides. Caso fossem isso e fossem escavar, talvez encontrassem não só essas colunas, mas muito mais construções que estariam no subterrâneo. Afinal, tendo em vista que arqueólogos já encontraram no Egito uma cidade soterrada por areia, não seria improvável que encontrassem mais cidades nessa mesma situação. Essa seria uma cidade que teria sido soterrada no passado e foi encontrada por arqueólogos em 2020. Ela foi nomeada de Cidade de Ouro e nela ainda foi encontrado artefatos artesanais e objetos estando intactos, como se o passado tivesse sido
ontem. Outra hipótese para essas colunas abaixo das pirâmides parece surreal, mas olhando a fundo, não seria impossível. É a hipótese de que essas colunas, na verdade, poderiam ser como bunkers construídos nos tempos antigos. Afinal, não fazem isso nos dias de hoje? Então, não seria impossível que fizessem no passado. Mas hoje fazem porque somos evoluídos em tecnologia. Pois muitas teorias apontam para a ideia de que os povos antigos fossem tão evoluídos quanto as civilizações atuais, mas que toda a sua sabedoria e tecnologia tivessem sido apagadas junto com todo o resto que ficou para trás. Observem que as espirais poderiam ser escadas que levam até as câmaras, que supostamente seria onde, enfim, ficariam abrigadas as pessoas. Estariam lá também estoques de sobrevivência, móveis, documentos históricos, exatamente como fazem nos bunkers nos dias atuais. Até porque não existe uma passagem que diz que na Terra nada se faz novo debaixo do sol. Então, sem falar que já foram encontrados até hieróglifos com desenhos similares a objetos da modernidade, que até então acredita-se que não existiam naqueles tempos antigos. Um exemplo é esse hieróglifo, com esses desenhos que se assemelham muito a objetos como helicóptero, avião e tanque. E também tem esse aqui, que se assemelha muito com uma lâmpada elétrica. Coincidência ou realmente a história se repete? Sendo assim, a possibilidade de aquelas colunas abaixo das pirâmides serem um bunker não pode ser descartada. Outra de muitas hipóteses é baseada no livro de Enoque, que foi considerado um livro apócrifo, mas que na verdade é discutido na teologia até os dias de hoje se deveria mesmo ter sido considerado um apócrifo. Em devido texto diz que Deus mandou o anjo Rafael aprisionar Azazel ou Azaziel e seus aliados nas profundezas do deserto. Será que não seria então abaixo das pirâmides essas prisões? Azazel ou Azaziel, para quem não sabe, foi um anjo que se rebelou contra Deus por ter se apaixonado pela humanidade. Em devida missão que Deus mandou, que ele viesse na terra junto com outros anjos para, intercederem, para poder passar informações de como a humanidade estava. Esse era o dever dele na terra. Ele acabou, na verdade, se encantando pela humanidade, se apaixonando pela humanidade. E, desobedientemente, ele ensinou aos homens sobre tecnologia, como fazer magia, e até teve filhos com mulheres. Que anjo danadinho! Como castigo, Deus lhe aprisionou e também aprisionou os anjos que lhe acompanharam. Bom, a Bíblia diz que um dia esses anjos que estão aprisionados serão libertados. Então, será que não vai ser o próprio homem curioso que vai acabar libertando esses anjos? Imagina, a pessoa escava e de repente, pá, um anjo. Do nada, do Neida. Eu não sei vocês, mas eu ficaria com um misto de emoção e medo. Mas pensando pelo lado que eles amavam a humanidade, acho que não tinham que ter medo. Outra hipótese mais racional, porém que segue a incompreensão de como foi a construção das pirâmides, é que essas colunas poderiam ser realmente apenas colunas de sustentação da pirâmide. Afinal, toda construção não tem colunas? Se não tivesse, assim, uma pergunta bem boba, se não tivesse a pirâmide com todo o peso que tem, não iria aos poucos, com o tempo, afundando naquela areia? Pergunta sincera. Sendo assim, por que não, né? Por que não ser apenas colunas de sustentação? E para finalizar esse vídeo, em contrapartida, a comunidade científica ainda desconfia da veracidade dessas colunas. O egiptólogo Zahi, que eu não vou falar o sobrenome, mas vou escrever aqui porque eu não sei se eu vou pronunciar certo, uma das maiores autoridades mundiais em estudos de pirâmides, disse em entrevista ao jornal The National que a alegação de uso de radar no interior das pirâmides é falsa.
Ele disse que as declarações feitas são completamente erradas e que carecem de base científica. Então, e agora? Quem está falando a verdade? Estão escondendo de nós a verdade? Afinal, algo tão valioso que poderia ser encontrado ali nessas colunas, será que eles iriam querer dividir isso com a humanidade? Com outros que poderiam aparecer interessados e tomar deles aquilo que eles acharam? Eu, particularmente, fico com todas as possibilidades tranquilamente. Porque, sinceramente, gente, nada mais me surpreende nesse mundo. Se um portal se abrir no meio da pirâmide, em cima da pirâmide, não sei, e sair de lá o Doutor Estranho, eu só vou olhar e vou pensar, ok, agora estamos no universo Marvel. Tá, e vocês, o que acham de tudo isso? Comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo e se inscrevam para mais vídeos como esse. Também não deixe de compartilhar com aquele amigo curioso que adora uma teoria maluca. Também me segue lá no Instagram, @Shelly_Malagueta_Tia Boa. Beijos e até o próximo vídeo. Bye!